Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhanos. Eu sou Evaldo Assunção, médico aposentado e escritor em atividade. Essa crônica de hoje é de número 8. Vou lhe apresentar o texto Revisando o Admirável Mundo Novo. Foi uma crônica que eu escrevi e publiquei em outubro de 2011, mas que eu acredito que esteja em plena atualidade. Vamos lá. Aldous Huxley, autor inglês, exerceu uma enorme influência na juventude nos anos 50 e 60. Sua obra mais instigante foi O Admirável Mundo Novo, que, ao lado de 1984 de George Orwell, tornaram-se incômodas previsões de tudo aquilo que hoje está acontecendo. A crônica de Huxley, escrita em 1931, foi republicada em 1946, no final da Segunda Grande Guerra. Mas em seu prefácio declarou que não tinha feito qualquer alteração no texto original. Muitas coisas haviam mudado e acontecido naqueles 15 anos, mas preferiu preservá-lo como era. Em sua narrativa, a humanidade evoluiu cientificamente, mudando totalmente o curso da natureza. Técnicas genéticas e a fecundação artificial foram desenvolvidas e o acasalamento tornou-se apenas para um prazer momentâneo. Ninguém era de ninguém, todos eram de todos. A gravidez foi substituída pela procriação feita em laboratórios, utilizando-se tubos e equipamentos especiais. As figuras paternas e maternas deixaram de existir, assim como as uniões matrimoniais. O sexo foi totalmente liberado, tendo como única restrição a gravidez. Para isso, anticoncepcionais eram distribuídos amplamente a todos e todos deveriam utilizá-lo. Se falhassem, o aborto seria mandatório e oficialmente disponibilizado. Ser pai ou mãe era considerado obsceno. Só o prazer entendido como felicidade importava. Buscando a excelência organizacional da sociedade, os embriões eram manipulados geneticamente e selecionados conforme as necessidades socioeconômicas da ocasião. E quando completada a gestação, eram condicionados durante anos com as melhores técnicas administrativas e psicológicas. Para trabalhos braçais, eram gerados os Ypsilones, nome dado, a essa geração na ponta mais baixa das qualificações. E recebiam genes de forte compleição física e baixíssima inteligência. Seu condicionamento por técnicas neopavlovianas os faziam se sentir totalmente felizes como eram. Excelentes trabalhadores, não faziam qualquer reivindicação de melhorias. Estavam bem condicionados. E entre alfas e ípsilones existiam várias gamas de cidadãos, cada grupo esculpido geneticamente para a função a que seria destinado e condicionado. Assim, todos eram plenamente felizes onde e como estavam. Pelo menos é o que se imaginava. Todos eram também condicionados a ser grandes consumidores, cada qual conforme a sua condição social. Nada era jamais consertado, porque tudo era totalmente descartável. Com isso, as indústrias trabalhavam diuturnamente, produzindo sempre mais e mais para atender o consumo. E os lucros eram também cada vez maiores, só que para as classes dominantes. Para se evitar contratempos,
a administração central fornecia a todos os cidadãos uma dose diária do que era chamado soma, como parte do salário de cada um. Soma era uma droga alucinógena muito aperfeiçoada que proporcionava um estado de euforia e sono tranquilo. Impedia insatisfações momentâneas e eliminava os estados depressivos que praticamente não existiam. Enfim, todos eram decretados e condicionados a serem felizes. Ser feliz era uma obrigação de Estado para os seus habitantes. Ainda que, na realidade, ninguém realmente o fosse. Nos 2 capítulos finais, ocorre um diálogo entre Mustafa Mond, um personagem também chamado de o administrador, por suas funções na nova civilização, e o chamado selvagem, que era um morador de uma região totalmente separada e distante do enorme centro da nova e moderna civilização, que ali para lá foi conduzido. Essa região era totalmente da moderna civilização, era totalmente separada do restante do mundo. Era totalmente dominada pela ciência e teve um enorme desenvolvimento depois daquilo que foi a Grande Guerra, denominada também de Guerra dos 9 Anos. Vale a pena relembrar que esse diálogo, quando ao selvagem é mostrado pelo administrador um livro retirado de um cofre hermeticamente fechado, onde estavam os proibidos ensinamentos da antiga organização mundial, totalmente incompatíveis com as normas e conhecimentos vigentes no novo mundo. E ele, o administrador, né, diz que aquele livro que pegara fora escrito por importante pessoa daquele tempo passado, uma pessoa denominada Cardeal Newman. Cabe uma observação: Cardeal Newman foi um cardeal muito importante nos Estados Unidos. E ele então lê texto do livro: nós não pertencemos a nós mesmos, assim como não nos pertence aquilo que possuímos. Não fomos nós que fizemos, não podemos ter a jurisdição suprema sobre nós mesmos. Não somos nossos próprios senhores, somos propriedade de Deus. E prossegue na leitura do livro o administrador: os que são jovens e prósperos acreditam que é uma grande coisa conseguir tudo segundo os seus desejos e não depender de ninguém. De nada ter que pensar de nada daquilo que não estava ao alcance de sua vista. Eles não tinham que pensar em nada que estava fora do seu alcance. Mas, com o tempo, vão descobrindo que a independência absoluta não foi feita para o homem. Que ela pode satisfazer por algum tempo, mas não nos leva com segurança até o fim. Quando envelhecemos, continua o texto do livro, vem o medo da morte e do medo, né, do que pode vir após a morte. E à medida que as paixões se acalmam, que as fantasias e as sensibilidades vão sendo menos excitadas, a razão é menos perturbada, menos obscurecida pelas imagens e os desejos e distrações que a absorviam. Então Deus emerge, como se tivesse saído de trás de uma nuvem,
nossa alma vê e sente a fonte de toda a luz, nos levando a desenvolver um sentimento religioso. Vendo tudo se esvair dentro de nós, sentimos a necessidade de nos apoiarmos em algo que permaneça, que nunca nos traia, uma realidade, uma verdade absolutamente eterna. E esse sentimento é tão puro, tão delicioso para a alma que o experimenta, que compensa todas as perdas. Terminando essa leitura dessa parte do livro, o administrador retrucou afirmando: e por que iríamos em busca de um sucedâneo de desejos tolos, infantis, se hoje, com as nossas tecnologias, nada nos falta? Que necessidade temos de repouso quando o nosso corpo está continuamente se deleitando na atividade? Para que necessitamos de consolo se algumas gramas de soma, a droga alucinógena, nos proporciona tudo isso? E para que nos preocuparmos se temos também a ordem social? Se não existe solidão, pois criamos todos os modos de não a permitir nos alcançar. E para todos os problemas, repito, sempre temos o soma. E encerra a leitura. O diálogo é bem extensivo, e essa é apenas uma pequena amostra. Hoje, relendo Huxley, é como ler uma descrição do mundo atual. 80 anos depois, suas previsões vão se concretizando de forma assustadora. Fecundação artificial programada, relacionamento sexual incentivado, amplo e irrestrito, tudo causando uma plena satisfação pessoal a ser garantida pelas manipulações genéticas em estudo. E se isso não for suficiente, sempre existirão as drogas, numa grande variedade hoje, né, que temos para eliminar todas as frustrações, todas as tristezas. Entretanto, fica no ar uma pergunta: será isso a felicidade? A verdadeira felicidade? Será isso que realmente desejamos para nós e para os nossos filhos e netos? O livro Admirável Mundo Novo, considero eu, que é uma leitura absolutamente indispensável para quem deseja ampliar sua consciência crítica. E um bom complemento é o livro também do Orwell, que nós nos referimos no início. É preciso que saiamos do nosso comodismo eletrônico de ficar somente vendo os influencers falando o que querem, o celular tomando conta da vida de todas as pessoas, e pegar um livro. E esse livro, ele deve ser um livro clássico, de papel, para que a gente leia, né, grifando cada coisa que achou importante ou discutível. Só assim nós formaremos realmente a nossa consciência crítica. Se você gostou desse meu novo programa, né, das Crônicas de Castelhanos, e se essa crônica que hoje eu apresentei, eu lhe peço que, por favor, não se esqueça de deixar o seu gostei, que é o sinalzinho, né? Pois isso ajuda bastante a valorizar o programa. Eu também lhe convido a inscrever no nosso canal, porque você estando inscrito, é uma inscrição sem ônus algum, você irá receber sempre que tiver uma coisa nova sendo colocada no nosso canal. E mais um convite. Nós temos muitos outros vídeos, né, à disposição nesse nosso canal, abordando temas variados: ética, vida, qualidade de vida, história,
Eu acredito que vocês poderão lucrar bem com esses vídeos. Então, visitem o canal, visitem a relação dos nossos vídeos. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Até a próxima crônica.